Bom, e hoje o presidente da CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, concedeu um prazo de até 48 horas para o ministro da Justiça, Flávio Dino, entregar imagens internas do prédio do Palácio da Justiça no dia das manifestações. O ministro negou acesso aos vídeos sob a alegação de preservar as investigações em andamento no Supremo. Se o pedido não for atendido, a comissão pedirá a advocacia do Senado para acionar o STF. Eu não posso aceitar que as partes que sejam objeto de determinado requerimento simplesmente tenham o direito de dizer eu não vou atender. Porque se isso for feito, se nós adotarmos e aceitarmos passivamente esse tipo de comportamento, essa CPMI está fadada mais do que ao fracasso, está condenada ao ridículo. De todos os requerimentos que nós aprovamos aqui, simplesmente o alvo do requerimento, olha, eu não vou entregar. E se nós agirmos dessa forma em relação ao ministro Flávio Dino? Bom, o senador Espiridião Amin chamou de censura a recusa de Flávio Dino em entregar as imagens para a comissão. O ministro da Justiça não pode nos dar conselho agora. Ele já deu a posição dele. Ele não entrega. Nós não temos que pedir para a Polícia Federal. O dono do prédio é o Ministério da Justiça, onde ocorreram fatos que até agora não se conhecem. Não tem nada a ver com o inquérito. É uma peça histórica. Portanto, ninguém apôs a condição de sigilo às imagens. Mas os fatos ocorridos vão ser censurados. Isso é uma censura. Para o senador Sérgio Moro, a atuação da CPMI não pode depender de autorização do STF. A Constituição atribui a essa comissão, a CPMIs, poderes próprios de investigação de autoridade judicial e não poderes próprios de investigação de autoridade judicial quando assim entender o Supremo. Então, a gente não precisa, essa comissão não precisa de autorização do Supremo Tribunal Federal para cada passo que nós formos realizar. Porque essa comissão tem poderes próprios e ele tem o dever de fornecer esse material. É um material que ele tem disposição e é um material que, evidentemente, vamos aqui ser claros, não coloca em risco de maneira nenhuma as investigações em curso. Flávio Dino reagiu às críticas por negar imagens à CPMI do 8 de janeiro. Em uma rede social, o ministro escreveu, abre aspas, tentaram fraudar a eleição de 2022 para ficar no poder. Ainda assim, perderam. Tentaram dar um golpe de Estado em outubro de 2022 e janeiro de 2023. Perderam novamente. Tentaram explodir o aeroporto de Brasília e matar centenas de pessoas. Não conseguiram. Essas são verdades comprovadas. Não adianta ficar inventando fatos para encobrir tais verdades. Fecha aspas, está aí o tweet do ministro da Justiça, Flávio Dino. Silvio, o STF já forneceu as imagens gravadas no dia 8. O Planalto também forneceu as imagens, ainda que depois daquela pressão, porque as imagens foram vazadas, como você mesmo comentou, pela emissora CNN. E agora o Flávio Dino se recusa a entregar as imagens do Ministério da Justiça. E como bem disse o senador Sérgio Moro, a comissão tem poderes previstos na Constituição, poder de polícia, de investigação, e agora vai depender ainda do crivo do STF? Paula, veja, a frase, inclusive também do senador Espiridião Amin, é muito boa. O dono do prédio é o pagador de impostos, é o povo. E essas imagens são um documento histórico. Por que não fornecer? Qual o conteúdo dessas imagens que a população brasileira não pode acessar? Que tipo de imagem, quem está, aliás, quem aparece em cada uma dessas telas? Ninguém sabe. Ao sonegar, né, ao transgredir, porque ele deveria ter de informar e repassar essas imagens, isso é obrigatório. A CPMI, repito aqui, tem poder de polícia, é uma comissão parlamentar de inquérito. Então, ela vai e apresenta um requerimento exigindo esse documento. Ela não está pedindo licença pelo documento. Mas o Flávio Dino responde ao seu grande estilo totalitário, comunista que é, de dizer eu não vou entregar. Eu não vou entregar, porque esse prédio aqui é meu, porque eu mando na polícia. Não é ele que manda na Polícia Federal? Ele mesmo se gaba de dizer isso.
E, por via das dúvidas, deixa o caso na mão do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, lá eu sou amigo do rei. É mais ou menos o recado que ele está repassando. Vamos ver se essa CPI, de fato, não vai se dobrar, não vai se ajoelhar. Ora pela pressão do próprio governo, ora por ameaças do Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe que amanhã também pode destravar misteriosamente processos ali parados contra o senador A, contra o deputado B, e isso acaba interferindo no curso da investigação. Não são métodos republicanos, evidentemente, mas eles estão acontecendo no Brasil, já vivemos isso no primeiro semestre. Então, o ministro Flávio Dino deve entregar essas imagens se ele não tem nada a temer. Esse tweet, essas narrativas, isso daí não valem de absolutamente nada. Enquanto o Brasil não assistir o que aconteceu naquele dia, se ele estava de fato de camarote, como revelou o programa Fantástico da Rede Globo, quem estava com ele, se ele monitorou tudo, se havia ali uma espécie de sala da situação, se ele deixou o 8 de janeiro acontecer. Fernão, o presidente da CPMI, o Arthur Maia, deu aí 48 horas para o ministro Flávio Dino reconsiderar o pedido para entregar aí essas imagens do Ministério da Justiça, senão a Advocacia do Senado diz que vai acionar o STF, que não é lá muito animador, né? Olha, gente, eu tenho dito aqui desde sempre, né, que o Senado e o Congresso Nacional como um todo, né, deveriam fazer rapidamente uma emenda constitucional para tirar os superpoderes da presidência do Senado, né, porque do jeito que isso foi esboçado e está vigorando, né, um único sujeito pode trancar o Senado e impedir ele de exercer qualquer papel que diga respeito aos interesses dos seus eleitores. Né? Eles ficam na mão do seu Rodrigo Pacheco, né? Que é um cara que a gente sabe no bolsinho de quem ele está. Né? Então, se o Congresso Nacional quer realmente restabelecer o seu papel de poder eleito, representante do povo, do qual emana todo o poder, ele tem que restabelecer os seus poderes de polícia, né? Entre os quais o principal é o de instituição constitucionalmente indicada e armada para conter abuso de poder do Supremo Tribunal, né? Coisa que hoje ele não pode exercer, porque isso não passa nem da porta de entrada do Congresso, porque está lá o cachorrão Rodrigo Pacheco, né, babando para o seu dono. Né? Então, tem que acabar com isso, né, tanto na Câmara quanto no Senado. Né? E uma emenda constitucional que dissesse que os presidentes da Câmara e do Senado deixam de ser figuras com a prerrogativa de determinar qual é a ordem da pauta do Senado, mas passam a ser apenas e tão somente aquilo que eles de fato são, como foi a intenção do legislador lá atrás e do constitucionalista lá atrás, né? O executor da pauta determinada pela maioria. Se isso for reafirmado, você estará, ao mesmo tempo, recolocando a Constituição brasileira como baliza do ordenamento jurídico da nação, né? E corrigindo o desvio mediante o qual, né, com um logro desse tamanho ridículo, né, você elimina a eleição e a intenção expressa no voto pelos 150 milhões de eleitores brasileiros, né, com um cara desse. Então, se o Congresso está mesmo afim disso, ele devia propor isso, ainda que não seja para ganhar, mas só para afirmar que, olha, tem gente aqui que sabe que não é cretino, que não está fazendo papel de idiota, né? E você aponta com uma ação como essa, você aponta para toda a população brasileira onde é que está o nó, né? Para que as pessoas dirijam o seu foco para lá. Então, eu
reforço essa sugestão, quer dizer, precisa remover da frente do Brasil inteiro, né, essa trapaça ridícula que é você dar esse poder para esses dois caras, né, para o seu Arthur Lira e para o seu Pacheco, né, trancarem o país e a gente fica aqui pedindo, pelo amor de Deus, vai ver se entrega ou não entrega. Quer dizer, se tiver um poder, como tem, como a Constituição manda que tenha, né, com polícia para dizer, olha, não entregou, rua, toma um processo de impeachment, eu garanto que entrega. Augusto. Bom, de onde menos se espera é que não vem nada mesmo, né? O Flávio Dino é a figura perfeita para desempenhar esse papel, né, que nós já adiantamos aqui qual será. Ele é o rei momo do carnaval no Clube dos Cafajestes, porque eu nunca vi tanto cinismo. Tanto cinismo. Enquanto ele diz essas coisas, verdades comprovadas, a explosão do aeroporto de Brasília, e vai dizendo, contando mentiras, fica ali o Supremo Tribunal Federal assistindo, também esquecido do problema que, como bem lembrou o Fernão, esse sim é o drama do momento a ser imediatamente encerrado. Os milhares de presos por tornozeleiras, essa é uma forma de prisão. Faz 8 meses, estamos chegando a 8 meses nessa situação irregular. Gente irregular, ilegal, imoral. Há centenas de brasileiros presos sem condenação, sem devido processo legal, sem o direito de ampla defesa, nada. Porque quem usa tornozeleira está preso. E sem provas, como já admitiu o próprio ministro Alexandre de Moraes. E o Supremo acompanha o que se passa no Congresso, também com olhos de quê? De debutante a caminho do baile, porque eles não se interessam por essas evidências que, segundo Flávio Dino, provam a existência do golpe. O Supremo se mete em montagem de instauração de CPI, quando convém, né? Manda começar a funcionar. Acompanhe essa como parte interessada. Agora, o Congresso, também bem lembrado aqui, o Congresso tem a grande oportunidade de recuperar um pouco da imagem devastada com atitudes mais altivas. Tem que depor, sim. Eles têm que aceitar esse tipo de convocação, de medida aprovada pela CPI. O senador Esperidião Amin explicou com singeleza, né, do que se trata ali. Espera aí, o sujeito não pode dizer, bom, vou ver se eu atendo ou não ao pedido. É muito grave, não houve um golpe? Eu digo que não houve tentativa de golpe. O que houve foi uma armadilha em que caíram os exaltados, os radicais, todos os culpados têm de ser punidos, repita-se, mas que houve a armadilha, está cada vez mais claro. Cada vez mais, eles gostaram, o governo e os seus comparsas gostaram do que poderia acontecer e do que estava acontecendo, como mostra a placidez com que acompanhou essa tragédia para milhares de pessoas aí que continua. Quem fez isso aí com a placidez de sempre foi o Flávio Dino. Flávio Dino está envolvido até o pescoço nisso aí. Vamos apurar. Todos os culpados têm de ser punidos.